Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de Daniel, na Cova dos Leões, e eu gostaria de começar lendo o que se encontra em Daniel 6, dos versículos 18 ao 23, onde diz: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Nós vemos que durante o reinado de Dário, ele instituiu ali príncipes, governadores e também presidentes no seu reino. E um dos príncipes que foi instituído sobre o seu reino era Daniel. Mas Daniel ele se destacava em meio a todos os outros, porque ele tinha ali um conhecimento, uma sabedoria que provinha diretamente do Senhor. E isso acabava causando inveja entre os outros príncipes, entre os outros governadores, entre os presidentes. E isso era algo que não somente causava inveja, mas era algo que também causava admiração. E era uma admiração que o rei Dário tinha por ele, de tal forma que ele queria instituí-lo sobre todo o reino. E quando isso chegou ali aos ouvidos, chegou aos olhos dos outros presidentes, dos outros príncipes, eles não se alegraram nada disso e eles começaram a buscar uma forma de derrubar Daniel. Mas só que em tudo que eles buscavam, eles não encontravam, porque Daniel ele era alguém que era fiel, ele era alguém que permanecia nos caminhos não somente ali das leis que eram instituídas, mas também da lei do Senhor, e ele buscava o Senhor constantemente. E isso fez com que eles parassem e olhassem e pensassem: nós não vamos encontrar nada para derrubar ele, a não ser que seja ali contra o seu próprio Deus, a não ser que ele caia devido à sua adoração. E eles pensaram nisso e chegaram ao rei e falaram: ó rei, nós nos juntamos aqui e nós pensamos em criar um edito onde nos próximos 30 dias toda petição, toda adoração só poderá ser feita a ti e não poderá ser feita nenhuma petição a algum Deus ou a algum homem, a não ser a você. Só falta você aqui assinar aqui, colocar o seu carimbo do anel. E o rei, ouvindo isso, ele concedeu que o edito fosse proclamado, e esse edito proclamado, essa lei, era uma lei que era ali dos medos e dos persas, e toda lei que era proclamada por eles, todo edito não poderia ser revogado. E Daniel, sabendo disso, ele entrou na sua casa e ele adorou ali ao Senhor em secreto, ele buscou ao Senhor em secreto. Mas mesmo buscando ali ao Senhor em secreto, aconteceu que os presidentes, os governadores, os príncipes, eles viram que Daniel continuou adorando mesmo com aquela lei ali, aquele edito estando em vigor. E eles foram ao rei e falaram: ó rei, você se lembra daquela lei, daquele edito que foi proclamado que não poderia ser feito nenhuma petição senão a ti? E o rei: sim, eu me lembro, foi feito ali com base nos medos e nos persas e ela não pode ser revogada. Aí eles falaram: então, Daniel, aquele que foi trazido do povo em cativeiro, ele está adorando ao Deus dele, ele continua servindo ao Deus dele. E quando o rei soube disso, ele ficou muito, muito triste, mas não pelo fato de Daniel estar adorando ao Deus dele, mas pelo fato de Daniel ter sido condenado pela lei que ele havia ali autorizado. E o rei ele ficou muito triste e buscou alguma forma de livrar Daniel, mas não existia nenhuma forma porque a lei não poderia ser revogada. E eles começaram a fazer pressão contra esse rei e Daniel acabou sendo jogado na cova dos leões. Mas nós vemos que, mesmo ele sendo jogado, Deus enviou seus anjos e naquele momento Deus livrou ele, porque ele estava inocente, ele era inocente aos olhos de Deus e também aos olhos daquele rei. E nós vemos que aqueles que tramavam contra Daniel foram jogados
depois que ele foi tirado da cova, foram jogados no lugar dele, e a justiça foi feita ali perante o reino. E foi proclamado que só deveria ser, que todo louvor, que toda a glória seria ao Deus de Daniel. E é sobre isso que eu quero falar, que é sobre crer no Senhor. Nós vemos que ali no versículo 23, é dito que nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Ele creu no Senhor, ele permaneceu fiel à sua fé, ele permaneceu junto a Deus, adorando ele independente das circunstâncias. Em muitas situações que nós estamos, que nós nos colocamos, que Deus nos coloca, a nossa fé é provada, e nós temos ali a escolha de permanecer fiéis ao Senhor ou de negarmos a nossa fé. E a escolha correta, acredito que todos nós sabemos, é permanecer fiel ao Senhor, porque independente da circunstância, assim como Deus livrou a Daniel, ele é capaz de nos livrar. Então, em muitos locais que Deus nos coloca, as pessoas, elas esperam alguma forma de nos derrubar, elas possuem ali inveja, e Deus nos coloca ali para fazer a diferença, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. E muitas situações que parecem ali ser más, porque Deus ele tem ali um poder muito grande de colocar coisas boas embrulhadas com um papel de coisa ruim. Então parece que é algo ruim, mas é algo que no final glorifica o nome do Senhor. E para que isso seja feito, nós devemos permanecer fiéis. Então, nessas situações, nós devemos continuar constantemente buscando a Deus, nós devemos permanecer independente das circunstâncias. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você, que é, independente do local que você estiver, independente do que proporem para você, permaneça fiel ao Senhor, crendo nele, porque todas as coisas são para glorificar o nome dele. Então, se você está passando por uma situação ruim, se você está em uma cova nesse momento, se foi levantado algum intento contra você, permaneça fiel, permaneça junto ao Senhor, não desista, continue crendo nele, porque ele é aquele que livrou Daniel da cova dos leões, e ele é aquele que também te livrará da situação que você está passando nesse momento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Essa é a palavra dessa semana. Que Deus possa estar abençoando você. Não desista, continue caminhando sempre junto a Cristo, seguindo os passos dele. Que Deus abençoe a sua semana. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.